Tem o Lourival Santana comigo hoje. Tudo bem, Louri? Bem-vindo sempre ao nosso plantão. Assim a gente se encontra, né, Louri? Porque durante a semana tá complicado, cada um num horário. Sempre bom falar contigo. Vamos focar aqui a nossa análise, Lourival, sobre os principais desafios do próximo presidente da Bolívia e o perfil desses candidatos. Contigo. Sempre bem-vindo. Boa noite, Louri. Boa noite, Tainá. Um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência. Realmente é uma eleição centrada na direita, né? Depois de 20 anos de governo da esquerda, os dois candidatos são de direita, sendo que o Rodrigo Paz é mais moderado e nesse segundo turno, sobretudo, ele procurou caminhar mais para a esquerda, ficar no centro do espectro para atrair votos da esquerda, enquanto o Jorge Tuto Quiroga, esse sim é definitivamente da direita. Ambos propõem reformas econômicas, ajustes econômicos, e a Bolívia ela tem dificuldade de aceitar isso. Na verdade, qualquer país tem dificuldade de aceitar ajustes porque eles implicam sacrifícios, né, reduções de programas, embora o Rodrigo Paz diga que não vai cortar esses programas, mas será necessário cortar gastos públicos e fazer privatizações para tentar fazer a economia andar de novo e evitar os gastos e o déficit público. 20 anos atrás, 22 anos atrás, mais precisamente, eu cobri uma tentativa desse tipo pelo então presidente Gonçalo Sánchez de Losada, que terminou com a queda dele. Ele foi derrubado por protestos, nos quais participaram, inclusive, o MAS, esse movimento ao socialismo. Eu vi quando o Marco Aurélio Garcia e Rafael Bielsa, chanceler argentino, Marco Aurélio Garcia, então assessor do presidente Lula, foram lá e disseram ao Goni, Santos de Losada, que ele não tinha apoio do Brasil nem da Argentina. Ele pegou um helicóptero e foi embora. E aí o vice dele assumiu, Carlos Messa. 2 anos depois, Evo Morales assumiu a presidência e ficou por boa parte desse período, né? E mais recentemente o ministro da Economia dele se tornou o presidente, Luiz Arce. Mas esse modelo, então, da esquerda está esgotado, os bolivianos estão muito descontentes, filas nos postos de gasolina, alto custo de vida, não estão conseguindo, a Bolívia não consegue mais exportar tanto gás quanto antes, porque não está produzindo tanto gás, uma situação não tão grave quanto a da Venezuela, mas com nuances, com características parecidas, problemas de gestão e de uma economia disfuncional. Então, o grande desafio agora é o presidente eleito amanhã fazer essas reformas e enfrentar o que com certeza virá, que serão protestos, e eles não têm maioria garantida no Congresso. Em agosto foi feito o primeiro turno da eleição e houve a eleição para o Congresso, e nenhum dos dois partidos, seja de Rodrigo Paz, seja de Jorge Tuto Quiroga, tem maioria. Então terão também de negociar alianças no Congresso, grandes desafios à frente de quem quer que seja que se eleja amanhã, mas já é, de qualquer forma, uma eleição histórica, já que é o fim do domínio de 2 décadas da esquerda, Tainá. Ou seja, vão precisar os dois lados, né? O que você está colocando para a gente, Lourival, de muita negociação nesse Congresso. Qual é a linha política majoritária nesse Congresso, Lourival? E a esquerda que dominou, você comentava agora, né? A política boliviana aí por 20 anos não chegou nem ao segundo turno, né? Eu queria um pouco mais da sua análise sobre a razão. A população demonstra esse cansaço com esse pensamento mais progressista? Quais são as principais razões sobre isso? Exato, é uma combinação de crise econômica, a maior crise econômica desde os anos 80 na Bolívia, e também de uma indignação com o projeto do Evo Morales, que estamos vendo aí na tela, de ter tentado se perpetuar no poder, a ponto de, depois de várias reeleições, de mudar a Constituição para continuar se reelegendo. Houve um plebiscito, ele perdeu, não poderia, então o povo não aceitou uma nova reeleição, uma mudança constitucional para ele poder se reeleger,
e ele passou por cima dessa decisão e o Tribunal Supremo lá da Bolívia, que era controlado por ele, disse que reeleger-se é um direito humano. Foi aí que houve grandes protestos e ele acabou tendo de se exilar, né? E veio Luiz Arce, bem mais moderado, mas ainda do movimento ao Uhum, socialismo. A esquerda foi dizimada, uhum, até porque o Evo Morales pediu o boicote às eleições, porque ele não estava entre os candidatos, não apoiou sequer o candidato do movimento ao socialismo, e aí não houve, a esquerda perdeu as cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, respondendo à sua pergunta, é um Congresso uhum, conservador, no qual, no entanto, há uma fragmentação entre os uhum. vários partidos de centro e de direita, e terá de ser negociada a governabilidade. Um cenário bem parecido com o da Argentina, que houve um Uhum. esgotamento dos projetos da esquerda, mas uma fragmentação no Congresso e provavelmente uma dificuldade de governabilidade para o novo governo que assumirá agora já em novembro. Seria como acontece aqui no Brasil, Lore, uma negociação com o Centrão no Congresso Nacional, que é o campo político, é tão miscigenado, mas é o campo político majoritário aqui, né? Mais à centro-direita, com várias vertentes que se alinham a depender da conveniência com esquerda ou direita. Exato, e a política boliviana, ela reflete a diversidade do país, é um país muito diverso, né? É um país Uhum, andino, uma forte população indígena que apoiava o Evo Morales, camponesa, e de outro lado, aquela população de uhum, Santa Cruz de la Sierra, dos estados ali que são produtores de soja, muito ligados ao Mato Grosso, muito ligados ao Brasil. Eu estive lá, havia até um uhum. movimento separatista antigamente, isso foi resolvido com redistribuição das receitas, dos orçamentos e tal, mas essa diversidade toda é um desafio político no Congresso e para a governabilidade.